Olá Fortaleza, olá Ceará, olá Brasil, boa noite. Estamos começando mais um programa Só que tem raiz no futebol. Hoje, segunda-feira, 8 de outubro de 2024, exatamente 19 horas e 50 minutos. E o nosso Só que tem raiz no futebol hoje é Francisco Alzenir Souto, natural de Fortaleza. Nasceu no dia 3/8 de 1970. Ele tem na carreira 3 títulos: campeão maranhense, campeão piauense e campeão cearense da segunda divisão. Estamos na área, se derrubar é pênalti. Mais conhecido no futebol como Dindô, atacante que brilhou no futebol cearense e fora do Ceará. Dindô, boa noite. Eu já quero desde já agradecer a sua presença, dizer que fiquei feliz quando lhe convidei, você aceitou o convite. E o nosso espaço aqui, Só que tem raiz, a gente tem trazido esses jogadores que têm raiz no futebol, né? Um jogador Nutella. E você tem bastante história dentro do futebol, fica à vontade, a casa é sua, nós estamos aqui para falar sobre a tua história dentro do futebol. Desde já eu já quero agradecer pela oportunidade, né, Carlos, que você está nos dando aqui da gente poder tá contando um pouco da nossa história, né? É um programa que eu já dei uma olhada e é bênção de Deus, né? Bênção de Deus, até porque tem muitos jogadores que não estão tendo a oportunidade de poder contar a sua história, né? Muitos jogadores que têm nome, que jogaram aí no futebol cearense e nacional e não está tendo a oportunidade de poder contar a sua história. E para nós é um momento de alegria, de gratificação, de nós podermos estar aqui contribuindo com o seu programa. Verdade. O que Dindô tá falando aí é pura verdade. Eu agradeço a Deus por Deus ter criado dado esse exemplo assim que a gente traz dentro do futebol, né? A gente traz esses craques, como o Dindô foi craque do passado, né? E tem muitos jogadores esquecidos na mídia, jogadores que fizeram história do futebol. Então a gente foi criado esse espaço aqui para trazer esses jogadores que muitas vezes a televisão não dá mais aquela responsabilidade de trazer o cara, levar ele para falar um pouco da sua história. Então a televisão muitas vezes fecha, né? E abre mais para aqueles que estão no momento. Mas não deixa, né? O legado que ficou dentro do futebol, como o Dindô, ficou um legado da história dele, né? E a gente fica feliz quando a gente convida um jogador, né, da história dele, do porte dele, e ele aceita o convite. O espaço está aberto para todos os jogadores. Aqui também a gente fala também de dor, não só do profissional, mas também do amador, até porque você foi um jogador naquela época que começou dentro do amador e depois foi pro profissional, não é isso? Isso, com certeza. Eu acredito que os jogadores, principalmente nas décadas passadas, todos começaram pelo subúrbio, né? Hoje você vê o futebol, ele está começando hoje em dia já pega as crianças e já leva para as categorias de base ali, escolinha, né? Sub-10, sub-20, agora é isso, né? Na minha época era juvenil, e do juvenil já ia para o profissional. E assim, todos que da nossa época, digo assim, da minha época, falando da minha pessoa, nós começamos na terra, né? Ali não tinha as condições que hoje é dada no futebol para os atletas que já começam desde novo aí com uma boa estrutura, né? Nós não tivemos boa estrutura e eu vejo que saiu muitos bons jogadores sem ter muita, vamos dizer, oportunidade, até mesmo de trabalho nos clubes, né? Aquela deficiência que tinha antigamente, hoje já o futebol é mais profissional, né? E com certeza eu creio que a maioria dos jogadores da nossa época, tudo eles vieram do subúrbio, né? Ali dos campos de terra, né? Foi feito muitos bons jogadores. Beleza, verdade. O Dindô, eu queria que o Dindô falasse agora os clubes que você passou e qual foi a idade que começou. O Dindô, que ele é natural ali, nasceu ali em João 23, né? Isso. Se criou ali desde João 23. Eu tava falando ele fora aqui do programa, onde apareceu muitos craques lá, né? Grandes jogadores, saiu do João 23. Até mandar um abraço pro nosso amigo Nenê Palhaço lá, ele gosta muito do Dindô. Um abraço pro Nenê. E o Nenê também lá do João 23, né? Grandes craques saiu de lá. Eu queria que o Dindô falasse para nós aqui qual os clubes que tu passou e com quantos anos tu começou no futebol. Pronto, Carlos. Antes de começar a contar um pouco da minha história, de como começou e de como finalizou, né? Porque todo jogador de futebol ele tem o seu início e tem o seu fim, né? E antes de começar, eu já quero agradecer pelo presente,
Olha aí, pessoal, vocês podem até se inscrever e divulgar aí, ó, só quem tem raiz no futebol. Obrigado pelo presente, tá bom? Com muito amor. Agradeço aí. Mas vamos lá. Eu comecei, na verdade, como você falou aí, nós começamos no subúrbio. Subúrbio ali no João 23, como você já falou, né, que lá saiu craques como eu, o Eliezer, o Adriano, o Paulo Adriano e muitos outros, como o Ari, o próprio Ari, que hoje está ali no Atlético Cearense, o Ari ali encostado da gente ali, ele era ali do Conjunto Ceará, já encostado ali do Bom Sucesso, João 23. Então, muitos jogadores saíram dali, como o Índio e muitos outros. E eu, como jogador que me tornei, claro que todos têm um início da sua carreira falando que veio do amador, né? Geralmente todos nós, maioria principalmente da nossa época, veio do amador. Eu me lembro como se fosse nos dias de hoje, na época tinha um campo próximo à minha casa, o nome do campo tinha o Montreal, tinha o Gumecindo, e ali nós jogando no Montreal, me lembro como se fosse hoje, houve um torneio de times ali do bairro, e nesse torneio de um quadrangular de 4 times, o Juvenil do Fortaleza participou. Era 4 times do subúrbio, o Fortaleza Juvenil participou. Nessa época o Adriano já estava no Juvenil do Fortaleza, e ali a gente estava iniciando com a idade já de 17, 18 anos, já quase estourando a idade para aquela época, né? Mas aí nós pudemos disputar aquele torneio ali no bairro João 23, e poder se destacar, né? E o Jurandir, na época, que era treinador da base, do juvenil do Fortaleza, ele conversou com o Adriano, para o Adriano me convidar para me fazer um teste no juvenil do Fortaleza. E a gente foi fazer esse teste no ano de 89, no juvenil do Fortaleza. Comecei no Fortaleza, nas categorias de base. E ali no ano de 89 eu fui fazer um teste no juvenil do Fortaleza e aprovei. E fiquei 2 anos nas categorias de base, 89 e 90. No ano de 90 eu peguei e fui agregado no profissional e ali comecei a ser relacionado para participar no banco de reserva. Naquela época eu tinha que levar, não sei se era 3 ou era 4 amadores. Era obrigatório o campeonato ter que levar amadores no banco. E às vezes a gente ia entrando ali. Não tivemos muita oportunidade de jogar como titular na equipe. E eu me lembro que muitos jogadores eram contratados de fora e a gente não tinha aquela oportunidade. E aquilo ali foi que me desanimando um pouco. E eu acabei deixando de ir treinar, né? Treinar no Fortaleza, fui deixando para trás e acabei não indo mais, né? E depois, no ano seguinte, no ano de 91, houve uma lista de dispensa no Fortaleza, né? E eu consegui pegar o meu passe livre pelo Fortaleza. Foi na época que o Ivo Pinheiro, ali do Antônio Bezerra, eu era muito amigo dele, a gente amigo, ele dizia para mim: Dido, se você conseguir pegar o seu passe no Fortaleza, eu te levo para o Ferroviário. Então eu tive aquela oportunidade de, no ano de 91, no começo do ano, de pegar o meu passe. Na verdade, eu peguei o meu passe livre do Fortaleza no ano de 91, de 90, no final do ano. Em 91, eu fui para o Ferroviário. E como eu era amador, tinha vindo do Fortaleza naquela época, no profissional, tinha os amadores, e eu acabei pegando o meu passe e me profissionalizando no Ferroviário. E ali começou a minha carreira como profissional. Eu fiquei alguns jogos na reserva, ali, né? Eles tinham contratado o Frank, centroavante, ali no Ferroviário, e eu ficava na reserva. Depois o Frank se machucou e eu comecei a jogar e me tornar titular no time do Ferroviário, e aí as coisas começaram a fluir, né? A fluir. E daí, qual time que tu passou depois aí? Do Ferroviário, né? Eu passei ainda 2 anos lá. Na verdade, passei 1 ano. No ano seguinte, eu consegui negociar o meu passe. Eu tinha alguns direitos no Ferroviário. E eu negociei o meu passe para mim ficar com o meu passe livre mesmo. Naquela época não tinha época de empresário. Hoje, jogador com 14, 15 anos, já tem empresário. Já tem empresário, até onde Staff, já né? tem time, né? Já tem time para ir. A gente, como jogador naquela época, a gente era o nosso próprio empresário, né? Conversava ali com outro jogador e eu consegui pegar o meu passe no Ferroviário
nessa época, no ano de 91, e eu fui jogar no Calor do Ar, né? No Calor do Ar. E antes de falar um pouco do Calor do Ar, quando eu estava no Ferroviário, meu treinador, é bom lembrar dele, Djalma Linhares, né? E eu quero, a cada time que eu for falando, eu quero contar um pouco de algo que aconteceu, que foi muito interessante, e para poder a gente estar lembrando de algumas coisas que nós passamos no meio do futebol. E para não sair do time do Ferroviário sem falar nada, eu preciso falar de um grande treinador que me deu a oportunidade, que foi o Djalma Linhares, né? Ele me deu essa oportunidade, eu ainda jovem, com 21 anos, e ele me deu a oportunidade de jogar, né, um clássico. Eu me lembro que na semana o Frank se machucou, que tinha sido contratado, o Frank tinha jogado já Fortaleza, campeão, é um cara super amigo, né? Ele conversava muito comigo, Didô, já estou parando, quem vai jogar é você. E eu tive a oportunidade de estrear como titular do Ferroviário no Castelão, no ano de 91. No clássico. No clássico contra o Fortaleza, que foi a equipe que eu tinha saído, né? E naquela época o Fortaleza tinha contratado o lateral direito Josimar, que tinha vindo, que jogou seleção brasileira, e tava aquele bafafá aqui em Fortaleza, né? Inclusive a torcida do Fortaleza pedindo o Expedito, que o Expedito estava no auge, né? O pessoal do Fortaleza eu conhecia todos lá, que a gente era muito amigo, Expedito, Roger, Erivando, Alberto, o pessoal daquela época. E aí, quando nós fomos estrear contra o Fortaleza, o Djalma disse assim, Didô, como tu corre muito, eu com 21 anos, né, treinava muito ali na Barra do Ceará, naquele morro, tinha uma força física, alguns jogadores da nossa época, eu tenho certeza que eles podem até comentar isso, né, porque é bom você falar de uma coisa que as outras pessoas também conhecem. Né? Não vou estar falando aqui de coisa que não existiu para tentar pegar ibope. Não preciso fazer isso, jamais. E eu me lembro que o Djalma disse assim, ele não vai te aguentar nem o primeiro tempo, e realmente foi. Naquele Castelão que a grama era alta e ele se cansava e ele dizia, eu vou quebrar teu joelho, e eu era um atacante muito arisco, veloz, e eu dizia, eu vou levar para cima de você, se você conseguir me acompanhar, pode me quebrar, porque a gente... Todos que vinham, tanto da equipe do Ferroviário, do Ceará, aqueles que subiam da categoria de base, era jogador com muita qualidade. A gente já tinha experiência no juvenil de jogar contra os profissionais. Então a gente não temia. E realmente foi uma história muito que tem gravado aqui na minha mente, é que ele não aguentou. E a torcida do Fortaleza no Castelão começou a pedir ao Expedito. Porque o Expedito entrasse, né? E eu me lembro como se fosse hoje, já conheci o Expedito é meu amigo particular, hoje nós somos muito amigos. E eu me lembro quando o Expedito está aquecendo lá, eu disse, rapaz, o Expedito ali é marcador. E ali o negócio não vai ser. Aí eu sempre gostava de jogar pelo lado esquerdo, né? Que eu cortava para dentro. Quando o Expedito chegou, eu disse, Dô, pode cair para outro lado, porque senão aqui ó, você vai levar. Não venha fazer graça aqui para cima de mim, não. E eu ficava um tempo na esquerda, outro tempo na direita, para não queimar o amigo, né? Então isso é uma história que a gente se alegra em contar, de poder ver aquela oportunidade que o Djalma deu, porque hoje tem jogador que tem oportunidade e ele não valoriza. Não valoriza. E eu, na época que eu estreiei contra o Fortaleza no profissional pelo Ferroviário, rapaz, eu peguei com unhas e dentes. E foi dali que eu comecei a me destacar, consegui pegar o meu passe. Foi na época que eu fui para o Calor do Ar, estava formando uma equipe muito boa, né, no ano de 92. Inclusive, eu botei aqui para lembrar bem direitinho. No ano de 92, eu fui para o Calor do Ar, o treinador era o Paulo Maurício, e eu me lembro que nós fizemos uma equipe muito boa no Calor do Ar. Era eu, Alberto, o Dima, centroavante, o Eleus, que tinha vindo do Ferroviário, tinha o Nilton lá atrás esquerdo que tinha vindo. Era uma equipe muito boa. O Wagner, volante e zagueiro, que veio do Ceará, nós formamos. Então, naquela época, nós fizemos uma equipe muito boa também no Calor do Ar. E aí a gente foi, mesmo sem ter empresário, mas indicação de um ou outro, quando a gente ia se destacando, a gente começou a passar por uma equipe, por outra, né? E ali, depois que eu disputei o campeonato cearense, nós fizemos um bom campeonato cearense, e dali eu fui para o Tiradentes. Tiradentes eu fui em 93, eu não joguei em 92, porque em 93, 92 nós fizemos um bom campeonato cearense, e as equipes do futebol cearense, elas não, principalmente
das equipes que ficava, vamos dizer, chamada pequena aqui do estado, ela não tinha condições de pagar um bom salário. A gente jogava por amor. Tá entendendo? Então, quando eu saí do Calor do Ar, eu passei um ano parado, porque as equipes não tinham condições de bancar um salário adequado para nós naquela época. Então, em 93, eu resolvi não jogar, acabei mesmo só, pode-se dizer, ficando de férias em 93. E quando foi em 94, eu fui para o Tiradentes. Né? Aí no Tiradentes nós fizemos um bom campeonato. O Tiradentes fez uma equipe belíssima em 94. Eu participei daquela equipe. Eu, Jorge Veras, Jacinto, Marcelo meia esquerda, Abílio, Assis, Elinho e o Tinho. Era uma equipe muito boa. E nós fizemos um bom campeonato cearense. E você sabe que o campeonato cearense ele vai só até meio do ano. O que acontece com muitos jogadores que não têm empresário é que eles jogam um campeonato cearense e de repente no meio do ano ele fica desempregado. Mas nesse ano de 94, que nós fizemos um bom campeonato, o Marcelo Rocha, na época, ele chegou para mim e perguntou se eu não queria jogar do meio do ano para frente lá no Maranhão. Eu ainda não tinha jogado fora, tinha jogado pelos times aqui em Fortaleza, né? E aí eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, sair para jogar o Campeonato Maranhense. Marcelo Rocha me chamou e disse, Didô, tu quer aproveitar não, para até o final do ano ficar jogando? Tem um time lá do Maranhão que ele está procurando um atacante e eu te indiquei. Se você quiser ir para lá, finado Marcelo Rocha. E eu disse, vou. Foi a primeira vez que eu saí fora do estado. Né? Passei da cancela, como se diz. E ali nós fomos para o Maranhão, o treinador, Maranhão Atlético Clube, que é o MAC, né? Maranhão Atlético Clube. E o treinador era o Lira. O Lira, né? O Lira jogou Ceará, o Lira jogou Avaí, Santa Catarina. O Lira tem aquele sotaque, né? Didô, Rapaz, aí eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei no MAC, no Maranhão, cansado da viagem, e nesse dia estava havendo um coletivo. Era um coletivo de quarta-feira, e depois ia haver o coletivo de sexta-feira, que era dia pronto, para a gente jogar, e eu praticamente estreiei no domingo, porque quando eu cheguei lá, o Lira me chamou para conversar e perguntando, Didô, tem condições de treinar pelo menos um tempo? Eu disse, rapaz, eu estou cansado da viagem. Rapaz, é isso, Carlos, que às vezes não entra na minha cabeça. O jogador joga quarta e às vezes joga no domingo, está cansado. Os caras viajam de avião, de primeira classe, tudo cansado. Nós viajava de ônibus, cheguei lá no Maranhão, 17 horas de viagem daqui de Fortaleza para o Maranhão. O Lira perguntou se dava para me treinar meio tempo. Eu disse, dá. Fui lá, botei minhas coisas ali na sede do MAC, guardei as minhas malas ali e tomei um banho e fui para o coletivo. Peguei o segundo tempo, jogando no time de baixo e fiz 2 gols, né, lá no coletivo, no time de cima. Aí quando foi no final, ele me deu o colete, chegou para mim em particular e disse assim, ó, quem vai jogar domingo é você. Aí me botou no time de cima e quando eu fui na minha estreia lá no Castelão, que eu não estou bem lembrado se foi contra o Beck, não estou lembrado qual foi o time lá, mas a minha estreia foi no Castelão, no Maranhão. E nessa estreia, eu fiz 2 gols na minha estreia. E aí começou a crescer, né, ali com a torcida, caiu na graça da torcida, e eu comecei a jogar, me destacar mesmo ali. Mas também o nosso time era muito bom, né? Tinha um Reginaldo. Você fala que também esse time também tinha o Jackson, né? O Jackson jogou seleção brasileira. O Jackson, quando depois do Maranhão, eu vou estar falando, que eu fui para o Avaí de Santa Catarina, o Jackson foi para o Goiás, o Reginaldo foi para outro canto, o Carlinho também passou. Reginaldo lateral, né? Lateral. Acho que ele é pai do Reginaldo Júnior. Sim, é muito meu amigo, Reginaldo Júnior. Jogava muito. Então o Reginaldo jogou Botafogo, jogou em Portugal, né? O Reginaldo jogou Ceará, Fortaleza. E o Reginaldo foi um dos que participou. O segundo gol que eu fiz na minha estreia no MAC do Maranhão, o cruzamento foi do Reginaldo. Até porque o lateral antigamente, como o Expedito, o Reginaldo, né?
Batia O muito bem próprio na Jaime. bola. Jaime. Ele não, Eu joguei no Ferroviário com o Jaime. Foi, ó. Aí no ano seguinte o Jaime foi pro Ceará. Pois é, eles cruzavam, né? Sim. Ele olhava, Não. o atacante metia a bola. Hoje não. E o que eu acho interessante é que o lateral de antigamente, os atacantes pediam. Se fizesse assim era no primeiro, se fizesse assim era no segundo. Eles entendiam. Hoje o lateral, ele chega na linha de fundo, cabeça baixa, sabe para quem é que cruza. Mas sabe por quê, né? Sabe qual é o problema? Né? Não, parece que ele não treina mais fundamento. É cruzamento. Você vê os atacantes hoje em dia, ele chega na cara do gol e fica tudo se tremendo. Mas por quê? Porque não treina aquela jogadinha de tirar do goleiro, de atacante que a gente fazia. Né? Agora, em cima que tu tá falando aí do Maranhão. O MAC. MAC, né? Que é Maranhão Atlético Clube. Pronto. Qual a diferença do futebol maranhense, piauense e cearense? Aí que você jogou lá, teve experiência, né? Com certeza. O futebol cearense, ele sempre teve força, né? O futebol maranhense, um futebol bom. Na época que eu estava lá, né? O futebol maranhense, ele era forte. Tá entendendo? Assim como Fortaleza, não, claro, né? Porque até por causa das finanças, né? Mas nas possibilidades dele. Mas o futebol maranhense sempre revelou muitos jogadores bons. Pronto. Inclusive o Jackson, o Reginaldo. Foi na época exatamente que a gente foi campeão. O Marco já tinha sido campeão antes, em 93. No ano que eu estava lá, fui campeão. Ele se tornou bicampeão maranhense. Né? Então, foi uma época que eu tive até a oportunidade de viajar para a Bélgica e resolvi não viajar. Tá entendendo? Que lá o Maranhão tinha muito empresário para colocar para a Bélgica, para a Malásia. Então, o Didô chegou no Maranhão, né, teve o destino de ser novamente campeão. O time tinha sido campeão de você. Ele foi bicampeão, o time e eu fui campeão. Então, né? Você entrou dentro da história do clube, né? Sim, sim. Inclusive, tem até um livro lá que é a história do Bodão. Eu cheguei no segundo turno. Meus amigos às vezes assim, como é que tu foi artilheiro no Maranhão com 7 gols? Eu disse, rapaz, eu cheguei lá no segundo turno. Se eu tivesse chegado no primeiro turno, eu tinha feito os 14 a 15 gols lá. Com certeza. Tá. Como é que tu só fez 7 gols? Eu digo, eu cheguei, naquela época existia primeiro turno e segundo turno. O MAC estava lá embaixo. Estava na última colocação. Então, quer dizer, tinha um time bom. Estava faltando só o artilheiro. E aí eles contrataram, pronto. O time que eu olhei, o Jax para meter bola, o Reginaldo para cruzar. Tá entendendo? Tinha um volante muito bom, que inclusive ele jogou Ceará, o Marlon. Tá entendendo? Então nós tínhamos um time bom, tava faltando um cara para fazer gol. O Lira disse, você vai entrar aqui no time para resolver, porque nós temos um time bom. E realmente foi. A nossa equipe era muito boa, a equipe do Maranhão de 94. Nós era muito entrosados, muito amigo. Muito amigo. Didô, muita história muito interessante. Então, toma tua água aqui, eu vou dar uma olhada, o pessoal tá participando, né? Dá um alô pessoal aqui. Pode ficar à vontade. Deixa eu olhar aqui. Pronto. Eu acho que foi o Márcio Cocó. Acho que é. Boa noite, programa show. Um abraço, obrigado, meu querido. Aí, grande Didô. Abraço aí, Márcio. Muita qualidade. Ele diz assim, Antônio Carlos, o Didô aí, parabéns, vocês são feras. Obrigado, viu, Márcio, pelo moral, cara. E é tão bom, cara, trazer jogadores assim, do porte do Didô, né? Um cara que fez história dentro do futebol. Quero mandar um abraço aí pra Fátima. E aproveitar e mandar um abraço pro Fabinho, né, lá em São Paulo, tá com a gente aí. Obrigado pelo moral, Fátima. Um abraço para todos vocês de São Paulo aí, pra Emília, todo o pessoal aí, né, pro Fabinho. Obrigado por esse moral aí, né. Então assim, boa noite, amigo Antônio Carlos, Fabinho, né. Valeu, meu querido. Obrigado pelo moral, Fabinho. Estamos aqui hoje com o craque aqui de Didô, cara que fez história dentro do futebol cearense. Tá aqui o Carlinhos. Boa noite, galera. O Carlinhos C10. Um abraço, Carlinhos. Obrigado pelo moral, meu querido. Um abraço, papai. Aí, duas feras aí que sou fã. Obrigado, Carlinhos, pelo moral. O Fabinho tá dando um forte abraço, meu querido. Né, o Carlinhos aí botou aí. O Nenê Silva tá lhe mandando um abraço. O Nenê Silva é o Nenê Palhaço, né? Eu acho que é o Nenê Palhaço. O homem é fera lá do João 23 também. Conterrâneo do abraço, Didô, né? Aí o Samuel. Um abraço, meu amigo. Samuel, meu querido. Samuel botou assim. Também está. O Samuel tá lá nos assistindo. E quero mandar um abraço pro Samuel. Que Samuel amanhã, Samuel. Não esquece, não. Pega o programa. Já bota no YouTube aí, viu? Ajuda aí amanhã, cara. Bota já hoje aí. Vamos divulgar, pessoal. Vamos divulgar. Aí. A galera tá aí com a gente aí. Eu quero aproveitar. Mandar um abraço pro meu craque, o Gil, né? Que você conhece bem, o Gil que joga o Master do Fortaleza, né? Sim. O Gil disse que, rapaz, o Didô, eu vou tentar entrar lá porque o Didô é muito engraçado, gosto muito dele e tal. E também imita o Jurandir, que ele tá dizendo, né? É que você tem uma imitação do Jurandir.
Mas hoje aqui a história é com o Didô, esse cara que fez muitos gols no futebol. Didô, tem uma história interessante, eu acho. Qual foi o treinador que pulou do alambrado e caiu? Diga aí essa história. Ixi, aí foi o Paulo Maurício. Rapaz, aproveitar que o seu programa aqui é uma bênção de Deus e eu tenho muitos amigos também no futebol, independente de eu ter jogado Fortaleza, mas eu fiz muita amizade, até hoje eu tenho amizade com o pessoal do Ceará, tá entendendo? Como o Claudemir, tá entendendo? O Ivanildo, tá entendendo? O pessoal ali. Só pessoas boas. E como eu joguei o Juvenil do Fortaleza, nós jogamos com esse pessoal ainda, o finado Gilmário, né? Que partiu ali do Maracanaú, tá entendendo? O Roberto, lateral direito, né? E eu contar uma história aqui que uma vez eu... Tá dizendo o Roberto Carlos? Sim, o Roberto Carlos. Pronto. O Roberto Carlos. Gente boa. Inclusive, Treinador, quero mandar um abraço aqui também. Grande personalidade, pessoa maravilhosa. Pronto, mandar um abraço para ele, Carlos. mandar um abraço também pro Gugu, que teve aqui semana passada. Sim, eu vi, acompanhei. Grande Gugu, né? Isso. Cara excepcional. E também vamos tentar aqui trazer o Claudemir. Então, o Claudemir é uma pessoa maravilhosa. Pois é, trazer ele aqui no programa, né? O Claudemir. Traz esse pessoal todo aqui, porque a sua época, só cortando aqui o editor aqui um minutinho. Pode ficar à vontade. Foi a época, Didô, que eu vejo assim, foi uma época de geração de craques. Sim, com certeza. Você olhava pro Fortaleza, craque, Ceará, craque. Ó, né? Da minha época de Juvenil do Fortaleza, em 89, na nossa época subiu 8 pro profissional. Do Ceará, eu me lembro que subiu quase todo. Você vê que depois vieram os garotos do Lula. Foi. Jean, Gilmário, Claudemir, aí tinha o Betinho, lateral esquerdo, me lembro, né? O Roberto Carlos. Depois eu joguei no Russas com o da Silva, zagueiro. Rapaz, um cara era craque, o zagueiro que sabia sair jogando. Hoje em dia você vê zagueiro hoje, você vê jogando para trás, ai meu Deus. O Aldemir, não sabia. O Aldemir jogou Ferroviário, o Aldemir jogou Fortaleza? Sim. Jogava muito, aquele cara. O Aldemir jogava, né? Isso, ele exatamente, meu amigo. Fez dupla de zaga com o Ayrton, né? E, então quero até mandar um abraço para esses caras. Então, assim, eu fui aquele cara que eu acompanhei muito vocês jogando dentro do Castelão ali. O Guto, goleiro. Guto, goleiro. Que hoje é preparador de goleiro lá no Fortaleza, né? Mandar um abraço pro pessoal do Fortaleza aí. O pessoal de Fortaleza aí. Eu me lembro que eu, no PV, nessa época eu era reserva do Silvio, né? O Silvio centroavante, que jogou. Depois o Fortaleza vendeu ele pro esporte. Eu era reserva dele. E eu me lembro que eu disse assim, Jurandir, tu não vai me botar para jogar, não, então eu preciso entrar também. Cobrando, né? Porque queria jogar, e o Silvio tinha moral, fazia gol. E aí teve um jogo lá contra o Ceará no PV, nós estávamos perdendo de 1-0. O goleiro era o Guto. O Guto conta essa história. Me encontrei com ele, ele ainda conta essa história. E eu estava na reserva, e o preparador, nosso preparador físico era o Zé Paulo, que jogou Fortaleza, o pai do Roger. E eu estava ali na reserva e tudo, e aí o Jurandir olhou e nós perdemos de 1-0, e o Jurandir disse assim, Zé Paulo, aquece esse menino aí para ver se esse menino joga mesmo. Ele é muito mascarado. Aí eu comecei a aquecer e tudo. Entrei no segundo tempo, faltava 10 minutos para terminar. Aí eu entrei no segundo tempo, eu tive uma oportunidade, deu tapa na bola, tinha um zagueiro chamado Jorginho, eu acho que Jorginho Moreno, veio da Bahia, eu passei assim, driblei, e eu estiquei a bola demais. E o Guto veio de lá para cá. O Guto era goleiro. E eu quase nem alcançando ainda dele um bico, que a bola pegou na gaveta e bateu, que ficou assim, rapaz. Aí eu saí comemorando, aí fui lá pro Jurandir, aí esculhambei ele, aí ele baixava a cabeça. Tá vendo aí, Zé Paulo? O bicho é mascarado, Zé Paulo. Rapaz, ele era grossão, né? Teve um jogo que nós ia jogar o clássico contra o Ceará, pegava fogo, né? E aí um jogo antes, ele pediu para mim, lá no Fortaleza, era um jogo contra o Alvinegro da Messejana. E ele pediu para mim não tomar o segundo cartão, senão eu ia ficar de fora. Rapaz, nesse dia nós jogando lá, eu era aquele jogador que quando o cara batia mais, eu levava para cima, né? Hoje o cara bate, o cara vai lá pro outro lado, parece que tem medo do zagueiro. E aí eu peguei contra o Alvinegro, nós já tava ganhando uns 6 para lá, porque o Jurandir cobrava. Se ganhasse de 6, de 8, ele ficava com raiva, tinha que ganhar de 12 para lá. Pegasse um América, um Calor do Ar, tem que meter 18, 20. Vocês treinam, aquela cobrança. E eu me lembro, rapaz, que lá no Fortaleza, nós jogando contra o Alvinegro, ali no campo do PC, eu peguei e levei o segundo cartão. Eu olhei para esse homem lá, ele coçava a cabeça.
Eu avisei, Zé Paulo, eu avisei a ele para ele ter cuidado. Mas esse homem é muito estourado. Aí quando eu saí, foi nessa época que eu fui saindo, só tinha uma saídazinha ali no PC, era um campozinho que dava para arquibancada dele lá. Eu disse, Roger, eu vou passar, né? O Roger era, nós muito parceiros ali com o Adriano, e o Roger ficava, discute com ele não. Aí eu digo, eu vou passar. Se ele vier pro meu lado, não vai dar certo não. Quando eu passei, ele pegou, peitou, deu uma cotovelada assim, eu empurrei ele, que ele caiu no chão rodando, e o Roger segurando. Pode ir embora daqui do Fortaleza. Eu peguei minhas coisas, fui embora. Digo, esse bicho, Roger, esse caba sem vergonha não merece estar aqui no Fortaleza, não. Tá entendendo? Ele se vendeu pro Lula, ele se vendeu pro pessoal do Ceará, ele não quer jogar contra ele, não. Porque eu tinha amizade com os meninos. Quando eu terminava o nosso jogo ali no PV, ficava combinando com o Aldemir, os meninos. Aí a gente ia para aquela feira da Gentilândia, ele tinha um pagode. Aí, quando terminava o jogo, aí o pessoal do Fortaleza né? Se juntava ali, ficava ali, como se diz, na resenha. E o Jurandir achava que a gente se vendia. Rapaz, o Lula te comprou e ficava aquela coisa, aquela rivalidade entre o Jurandir e o Lula. Mas era bom, né? Tempos bons, né? Tempos bons. Mas e aí, Dido, tu gostaria de ter jogado mais tempo no Fortaleza, cara? Porque... Eu tinha muita vontade, eu tinha uma expectativa grande, né? Quando eu comecei a me destacar e crescer lá dentro quando a gente jogava. Naquela época havia treinamento, às vezes a gente ficava muito alegre quando o Jurandir chegava pra gente e dizia assim, olha, vai haver o coletivo contra o profissional. Rapaz, para nós era como se fosse uma final do campeonato. A gente jogar contra o time principal do profissional. Então era o nosso time principal do juvenil jogando contra o profissional. Então para nós, e outra coisa, naquela época era aberto, o portão era aberto para a torcida entrar. Rapaz, aquilo ali para nós era um jogo. E a gente acabava contra o profissional, tá entendendo? Inclusive, eu me lembro quando terminou um coletivo lá contra o profissional e nós ganhamos de 2-0 o coletivo, contra o time principal do Fortaleza. E aí, quando nós fomos saindo, aí tinha um jogador que eu gosto muito dele, inclusive eu tenho vontade de ver ele de novo, que é o Alberto, o volante que jogou Fortaleza. E o Alberto assim, Jurandir, investe nesse menino aqui, porque esse menino aqui joga muito. Aí ele dizia, Alberto, tu não fala isso não, porque ele já é mascarado, Alberto. Se tu falar isso, ele não vai nem pisar no chão quando chegar aqui. Mas era muito interessante. A gente já tinha experiência. Quando eu fui pro Ferroviário, para treinar coletivo lá contra o profissional, a gente já tinha experiência que a gente jogava contra o profissional do Fortaleza. Então a gente já estava acostumado, tá entendendo? Hoje em dia não, o jogador, quando ele tá na base, que ele vai jogar pelo time principal, ele fica assim meio que perdido. Tá entendendo? Parece que ele fica isolado, tímido. Naquela época não, quando botava a gente gostava de jogar, principalmente clássico. Quem é que não gostava de jogar clássico? Verdade. Qual o seu time de coração, de novo? Fortaleza. É o Fortaleza. Fortaleza, com certeza. Até a gente hoje, gosta do Ferroviário, até né? hoje o homem joga Fortaleza, mas jogou o Master aí contra a gente aqui dos Veranos. Quer até mandar um abraço para todo jogador dos Veranos aí, pro Gil, mandar um abraço aí pro... O Gil, gente boa. Um abraço aí, Gil. Pro Neném Palhaço, mandar um abraço aí pro Paulinho Show, né? Para o Beto, toda a galera aí do time, o Wellington, o William, toda essa galera aí. Quero mandar um abraço também pro Alailson. Alailson, né? Gente boa demais. Ali, gente boa, Alailson. E você tem um time forte, né? O Master de Fortaleza, muito bom, né? Aquele que eu joguei aqui, como é o nome da... Areninha de São João, Juverano, contra o Juverano. Aí jogamos contra o Juverano. Aquele ali, eles são mais novos que nós da época, né? Porque eles me convidaram, porque ali já pode-se dizer, outro ano. Mas só que é próximo do nosso. Uhum. Aí eu vim. Mas o que eu jogo mesmo do cinquentão é lá no CT, o pessoal do Fortaleza lá. Eu falei até com ele, pedi o contato teu com ele, o Jorge Luiz, como é o nome? Não, João Luiz. O João Luiz, sim. Pronto, eu peguei o contato do o João Luiz toma a frente lá, né? Com Coronel Mota, né? Ali o pessoal. Aí o Valdez. Você, o Jorge Veras, quem é? Jorge Veras, sim. Tem o Erivando, né? Tem muitos outros lá. Grandes craques, né? Grandes craques. Então, aqui, Alves, né? Aí você vai olhando ali, Roger, jogar demais, tá entendendo? O próprio Adriano e muito mais. Muito bom, muito bom. Galera, como é bom a gente tá trazendo esses caras aqui, né? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Deus tá dando de abrir esse espaço, né, Dido? Até porque nós somos pessoas que são um milagre de Deus, né? Sim, se nós estamos hoje aqui, pela misericórdia do Senhor, porque nós passamos um período difícil. Todo mundo, no mundo todo, né? Sobre a pandemia que houve aí, né? Com certeza. E se nós estamos aqui, tudo graças ao nosso Deus, né? Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade.
e poder estar falando um pouco da tua história, a oportunidade. Isso Eu é que muito agradeço, bom. né, a oportunidade de poder estar contando um pouco da minha história. Com certeza, até porque você naquela época, né, foi uma época de ouro, época dos craques, época que você jogava com a bola pesada. Eu me lembro que eu joguei uma vez naquela época no campo do Fortaleza, lá contra o Fortaleza, pelo Centro União. O Sim, Fortaleza, o campo era ruim, sim, era horrível. seco, né? Não tinha bola, não tinha material para Era treinar. dificuldade, né? Dificuldade. Para a gente E treinar treinamento com bola era difícil. As bolas grandes, bolas grandes. parece os balão. E os homens jogavam demais. Era. Quando a gente chegava num castelão daquele, num PV, com a bola boa e tudo, para nós era uma realização, né? Uma realização. Quer dizer que eu ia fazer essa pergunta, mas você já praticamente falou, né? Se tu recebeu alguma proposta de acertar com algum time grande do futebol brasileiro e o que faltou. Mas talvez tu recebeu a proposta só para a Bélgica ou tu recebeu algum. Não, aí continua, né? Exatamente como eu estou te falando aqui, em 1994, como eu tive a oportunidade de jogar no Maranhão, e nós fomos campeão maranhense, que no 94 eu joguei 2 clubes, que foi o Tiradentes. O Tiradentes, e do Tiradentes eu fui pro MAC do Maranhão e fui campeão maranhense. Foi na época que eu saí na Placar, como artilheiro, né? Em 94, foi naquela Placar, inclusive eu tenho lá em casa, né? A Placar. Aí a Placar tinha aquelas figurinhas, tinha? Sim, não, a Placar já não era, não tinha figurinha ainda não, era o destaque mesmo, era as fotos. Os álbuns. Na época o Brasil foi campeão, em 1994, Romário e Bebeto, né? Isso. Nós tem lá no final da página dessa Placar, de 94, tá lá a nossa história, né? Eu como artilheiro e o time lá também. Olha aí, melhores do ano. E de lá foi que eu tive a oportunidade, como o Lira era meu treinador, né? Lá no MAC do Maranhão, ele me indicou pro Avaí de Santa Catarina. Aí você foi jogar o futebol catarinense. Futebol catarinense, ainda antes do campeonato. Aí foi em 95. 94 eu fui campeão maranhense. Em 95 eu fui pro Avaí de Santa Catarina. Né? O Avaí de Santa Catarina em 95. O Lira me indicou, como eu te disse, nós não tínhamos empresário. Ou era um amigo jogador, ou era um treinador que indicava. E você mesmo fazia o seu contrato. Mas me fala, rapaz, o negócio era tão estreito que eu me lembro que eu estava de férias, morava com minha mãe, né? Naquela época largado, bebia. Eu fechei o meu contrato com o Avaí de Santa Catarina num orelhão, no meio da rua, morto e vivo. Contar isso para as pessoas, a pessoa pensa que é brincadeira. Eu estava bebendo lá em casa e alguém bateu no nome e disse assim, ó, estão te chamando lá. Mas rapaz, mas quem é? No orelhão, no meio da rua. E era o pessoal lá, o presidente do Avaí de Santa Catarina ligando. Você é o de dois e sou, não é? Porque a gente quer fazer um contrato, eu não sabia nem o que era Florianópolis, pensava que era o interior de Fortaleza, não sabia nem o que era Sul. Tá entendendo? Tanto que quando eu cheguei, imagina hoje a estrutura que está. No Avaí já a estrutura já era grande, tá entendendo? Então eu mesmo fiz o meu contrato. O líder disse, não, Didô, você mesmo faz seu contrato, eu dei o número, os caras lá vão ligar para você. E eu fechei meu contrato, recebendo luva, eu nunca tinha recebido luva naquela época. Era só um salário. Eu digo, eu não estou nem acreditando. E quando eu cheguei no Avaí, é interessante, que eu falei pro cara, eu digo, ó, vou com roupa tal, eu sou um cara alto, assim, assim, assim. Quando eu cheguei no aeroporto de Santa Catarina, aí o cara, você é o de dois? Sou eu mesmo aqui. Que eu não conhecia ninguém, né? Vim só pelas características, o cara estava me esperando lá, né? E eu fiquei assim um pouco assustado, por quê? Porque já era uma estrutura mais elevada. Mais profissional. Mais profissional, com certeza, né? Eu cheguei lá, fiquei assustado, o cara não deixou nem eu pegar as bagagens, já tinha um cara para botar, o carro com o telefone aqui dentro, já tô com o homem aqui, tô levando para Ressacada, que era lá para a ilha, né? Para Ressacada, o estado da Ressacada é o estado do Avaí, né? E me levou direto para lá, e eu pensava que quando chegasse no outro dia ia começar a treinar, não, vai fazer os exames, e botaram aquele negócio meu, eu tava com medo de morrer. Cheio de coisa aqui, aparelho, eu nunca tinha passado pelo aquilo, né? E aí fizeram e eu fui aprovado e comecei a jogar lá. E antes de começar o catarinense, tem um torneio lá que se chama Mercosul. Mercosul. Então, tinha 4 times lá de Santa Catarina, Avaí, Figueirense, Criciúma, Avaí, Figueirense, Joinville e Criciúma. Esses 4. E tinha 4 dali de perto ali, era Nacional de Montevidéu, Olímpia do Paraguai, Cerro Portem tinha outro, eu não estou lembrado. Nós pegamos o Olímpia do Paraguai, nesse torneio, que era um torneio chamado Mercosul, que era de preparação para nós começar o Campeonato Catarinense. Nós ganhamos
Teve um jogo lá na minha estreia contra o Nacional de Montevidéu, nós ganhamos de 1-0, o gol não foi meu, mas foi eu que dei o passe, nós ganhamos de 1-0. E ali fui ganhando a graça da torcida no Avaí, né? E da minha estreia, nós estreamos contra o Figueirense. E contra o Figueirense também eu não fiz gol, mas eu dei o passe. E foi gol. E ali foi. Só que aí o que foi lá no Avaí, jogadores que felizmente vêm do Nordeste para o Sul, hoje eu não vejo muito isso não, mas na época era muito discriminado, Carlos, sabe? Era muito discriminado. O cara, para vencer no futebol saindo do Nordeste para jogar no Sul, ele tinha que jogar bola. Ele tinha que ser um cara ousado, tinha que ser diferenciado, porque senão não ficava, não. E aí eu estava lá, mas como o treinador era de lá, o Lauro Burg, ele era de lá, de Florianópolis, aí ele começou a me botar na reserva, né? Começou e eu fiquei na minha, né? Tava ganhando um dinheirozinho bom, e eu fiquei lá. Só que quando você sabe que você sabe que você tem condições de ser titular, e o treinador não te bota, e tu começa a ver, ixi, aqui tem panela, covardia e tudo. E naquela época a gente não tinha muita cabeça, eu tinha 25 anos, tá vendo? O meu contrato era de 7 meses, eu só fiquei 3 meses. Por quê? Porque eu não aceitava, mesmo no Avaí, eu não aceitava ser reserva. Tem jogadores que aceitam. Aceita. Ele aceita ser reserva. Ele estando ganhando o dinheiro dele, não, para mim aqui eu estou sossegado, estou empregado. Verdade. Naquela época não, o jogador ele brigava, ele disputava nos treinos para poder ser titular. Verdade. Ele queria jogar. Hoje eu não vejo, entre aspas, essa ganância do jogador querer ser titular. Ele se conforma com a reserva. E foi aí onde eu discuti com o treinador lá e discuti, disse palavrão com ele lá. Infelizmente a diretoria do Avaí me chamou, né? Ainda passei 3 meses lá. E a diretoria reconheceu, disse, Didô, você joga muito, a gente gosta do seu futebol, tá entendendo? Mas infelizmente a sua rescisão, a dele é mais cara, se a gente for rescindir com ele. É mais caro, então quero que você entenda, mas a gente vai pagar teus direitos, tá entendendo? Pagar tua passagem de avião, tudo isso. E eu fiquei pensando, olha, se eu receber tudo meu aqui, eu não vou largar meu direito aqui, mas se me pagarem, foi na época que, quando eu voltei, em 95, aí eu recebi a oportunidade de jogar pelo Motoclube. Em 95 eu joguei no Avaí, campeonato. Inclusive, eu lá na época eu bebia, larguei por lá e me encontrei. Rapaz, a gente faz cada loucura. Aí, como eu já tinha mesmo, o meu contrato já estava rescindido, só que eu só ia na outra semana, que recebi o restante do meu dinheiro, aí eu saí para largar, né, com raiva, chateado. E os meninos diziam assim: olha, quem mora aqui na sede do Avaí tem que chegar às 10 horas, porque os portões são fechados. Olha a altura do muro lá do Avaí, né? Daquele estado, nós morava lá, né? Então eu digo, lá, quero saber, eu durmo por aí. Peguei e fui, e naquela época eu digo, eu vou para uma boate, eu não ia nem atrás de mulher não, sabe? Eu ia para beber, eu gostava de beber. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu estava assim na mesa sentado, assim angustiado, doido para voltar para Fortaleza, enchendo a cara, né? Bebendo. Eu de cabeça baixa, um cara pegou, rapaz, em Santa Catarina, sem eu conhecer ninguém. Um cara chegou, bateu no meu ombro e disse assim, ei, tu é o Didô? Aí eu olhei para ele assim, disse, sou. Aí disse, mas tem um parceiro teu lá de Fortaleza, lá, que ele tá te chamando lá pra mesa. Eu digo, quem é? Ele disse assim, o Mário. Que era o Mário volante do Ceará. O Mário Fizezinho. Sim, o Mário. Do bolo, né, que chama? Ele tava no Figueirense. Ele tava no Figueirense, mas ele tava sem contrato. O Narciso já tinha saído de lá, eles dois não estavam lá, ele tinha sido campeão. Só que o Figueirense não tinha renovado o contrato do Mário. Tá certo. O Mário pediu um tanto e eles não renovaram. E o Mário não renovou, o Mário estava largado. Aí o cara chegou, tu é o Didô? Não, mas tem um cara ali que te conhece lá. É o Mário. Eu disse, rapaz, o Mário, eu já sabia que ele estava no Figueirense, né? Aí pronto, eu fui para a mesa lá, menino, nós passamos a noite todinha. Quando eu estava para clarear, eu disse, Mário, eu vou ter que subir, mas tem que arrumar umas pessoas para me botar por cima. Eu me lembro que eu cheguei antes de amanhecer o dia, né? Para os caras não verem, os vigias. E o muro alto do Avaí ali. E rapaz, quando eu cheguei lá, tinha uns caras, o Mário, na época tinha uns amigos, mandou me deixar lá. E os caras foram me deixar. E eu subi nas costas, pulei aquele muro do estádio do Avaí, caí lá do outro lado. Mas eu já vinha me embora mesmo, né? Quando eu vim do Avaí, em 95, eu recebi uma ligação do pessoal do Moto Clube. Como eu tinha sido em 94 campeão maranhense, que nosso time era muito bom. Nós jogávamos contra o Moto, nós metia 4, 3. Não tinha quem tomasse o campeonato de nós, não. Nós ali estava jogando muito. Nós estava todo mundo no auge, Jacques, Reginaldo, nós tudo novo, nós não parava não, corria, era só como se diz na gíria do futebol, botando milho para galinha. Era só, sabe,
Era só como carteiro, só entregando. Mas, ô Didô, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô participando aqui, né? A galera, se não falar aqui, o pessoal vai... Pronto. Olha aqui, entrou aqui o... Ah, o Márcio botou assim... Deixa eu ver aqui. O Márcio botou assim, no campo do Nordeste, né? Eu não entendi. Time do Marco. Ele tá dizendo aqui. É muito time que eu joguei. Campeão, gol dele. Ele tá dizendo aqui, o Márcio Cocó, eita. Né? Aí ele diz assim... Fomos campeões no Manchester do Zé Walter. E ele era o volante, né, da época. Aí tem aqui também o Ronaldinho do Fortaleza. Sim, o Ronaldinho, gente boa. Abraço aí, Ronaldo. Pronto, o Ronaldinho botou assim, isso aí é fera, viu? Ah, o Ronaldinho Muita resenha boa, viu? O Ronaldinho é uma pessoa do... Rapaz, sem comentário. Tu me lembra quando eu estiver falando, quando eu passei lá no Itapipó, eu contar uma do Artuzão, treinador. Rapaz, ali é uma graça, viu? Aí o Márcio botou assim, ele botou aqui, deixa eu ver o que ele botou mais aqui. Me lembra aí. O Alailson botou assim, o Alailson falou aí, ó. Esse deu trabalho no Jurandir. Não, Alailson, Deus te abençoe. Deu trabalho pro Jurandir. E aí, tu também, viu? Ele disse que empurrou até o Jurandir, Anilson. Aí quando era depois, ele mandava o Adriano me chamar de volta, quando tinha classe contra o Ceará. Aí eu ia, aí quando ele chegava lá, ficava me esperando naquele portão lá de trás, não era ali da frente que é hoje, não. Aí ele dizia assim, ó, você só voltou por causa da diretoria, por causa de mim, você não voltava, não. Era ele que mandava chamar. Rapaz, ó, manda um abraço pra esse cara que é especial, lá de Sobral. É o Cleiton, um abraço pro Cleiton aí, meu amigo. Ele tá dizendo, você é muito sábio trazer essas lendas do passado. Sim, com certeza. Impressionante, viu, Cleiton? É verdade, viu, que eu tô... E trazer esses craques, mas trazer esses craques aqui porque o negócio melhora cada dia mais. O Eric, um abraço aí pro Eric lá do Ceará. Esse cara é bola, futebol, viu, Eric, aí também. Mas tu conhece o Eric, ele falou até de você, sim, viu, o Eric do Ceará, Dindô, ele falou aí muitas vezes. Tem o Luciano também, que jogou, o Luciano Lupa, inclusive tá com nós lá no Fortaleza também, nos veteranos. Ele tá dizendo assim, o Cleito botou assim, ó, muito bom lembrar dos tempos bons, né? Aí o Eric botou assim, ó, eu joguei com ele no Ascoli, do Conjunto, Ceará, time do Evandro, viu, Eric? No Ascoli, sim, do Evandro, irmão do Márcio. Pronto. Um abraço aí, meu amigo. João Vitor botou assim, boa noite, qual o título mais marcante da sua carreira? Né? A galera tá entrando aqui. Rapaz, teve 2, viu? Teve 2? Teve 2. Porque quando eu ainda vou falar do Parnaíba, mas do Parnaíba eu não fiquei até o final do campeonato. Porque a minha esposa estava grávida, ela não estava muito bem. Também já estava parando, já estava querendo, já tinha me convertido, né? Eu estava sair, depois eu vou contar essa história. Mas farei como outro. Eu assinei a súmula, participei, então fui campeão piauiense, né? Alguns jogos participei, tudo, só não fiquei até o final. Mas me fala, é muito rápido. O programa está se encerrando aqui. Já tá quanto tempo aí? Vai olhando aí. Tá bem pertinho, viu? Rapaz. Mas fala daquele, ou pergunta aquele assunto lá do treinador que ele pulou o alambrado, que foi ele. Rapaz, vamos lá, deixa eu olhar aqui, porque foi 13 clubes. Foi? O Paulo Maurício. Foram 13 clubes, né? E eu tô tentando aqui fazer um resumo, como você falou, até porque nós estamos no Instagram e só é 1 hora, né? Então, o Mac, aí, quando eu voltei do Avaí, fui pro Motoclube, o treinador era o De Aranha, e o De Aranha tinha vindo do Botafogo. O ataque lá foi na época aí, o Rob Gol, o que foi uma época artilheiro do Brasil pelo Paysandu. Ele é mais alto que você, né? Meu amigo demais, nós jogávamos. Aí depois o De Aranha veio com um pacote dele do pessoal do Botafogo e acabou sacando eu e ele. E eu planejei com o Robson para nós derrubar o Dé. Lá contra a Tuna Luz, e nós precisávamos ganhar o jogo, e o jogo de empate e tudo, e ele no final não botava nós, era só o pessoal do Botafogo. Disse, Robson, quando nós entrar, nós não faz o gol, vai cair todo mundo, nós vamos voltar pro Maranhão. Ainda bem que já passou, porque se o pessoal do Maranhão soubesse o Motoclube... Mas tu não fez isso só lá não, tu fez também no Fortaleza. E falar que você reuniu o pessoal lá... Não, aí foi porque nós não recebíamos. Não, aí é porque nós não recebíamos, rapaz. Aí as categorias de base. Aí tu maltratou o Jurandir. Não, ainda o problema lá do juvenil é porque é o seguinte, nós recebíamos na época, hoje o jogador juvenil ganha 5 mil, 10 mil. Bem rasinho. A gente ganhava uma ajuda de custo, que era meio salário mínimo. E estava atrasado 3 meses. E nós pegamos esse reunir o Adriano e o Roger, né? E conversamos com o pessoal do grupo para nós não treinar, se o nosso dinheiro não saísse. E aí nós pegamos o material tudinho e fomos ali para aquele lado ali. A lateral do campo ali. A lateral do campo ali do Fortaleza ali, né? Que é um futebol, e ficamos tudo lá, o Jurandir apitando, gritando lá. E eu digo, não vai não, e ninguém diga quem é os cabeças não. O cabeça era eu, o Roger e o Adriano. Aí sempre sobrava para mim.
Aí o Jurandir chamando, ninguém foi, ele pegou, veio de lá pra cá. Rapaz, se vocês não for treinar, tudo vai ser mandado embora. Eu digo, negada, segura, não diz quem é não, se mandar, manda todo mundo embora. Tá entendendo? Aí nós reivindicamos ali, e o Jurandir, isso é bem coisa do Adriano, mas do Didô. Esses cabas sem vergonha. Mas se eu descobrir, eles vão ser mandados embora. Aí nós não treinamos. Quando foi no outro dia, chegou uma mala preta lá e pagou todo mundo. Aí quando pagou todo mundo no mesmo dia, nós se reunimos e fomos pro balaio, vizinho. Tinha uma churrascaria chamada Balaio ali no Jockey Club, e nós todos juvenil, o diretor pegou, passou de Jurandir, esses bichos são vagabundos, reivindicando dinheiro, então tudo bebendo lá no balaio. Rapaz, quando nós chegamos, o Jurandir só faltava matar a gente. É muito interessante, é do futebol. Interessante. Então, como eu tô te falando aqui, aí eu fui pro motoclube, de Aranha, e eu me lembro que eu e o Robson, nós entramos, o Robson é fazedor de gol, um hobby gol, né? E eu também fazia muito gol, e nós chegávamos na cara do gol, e nós botávamos a bola lá em cima, lá contra o Remo, ali chamado diz que ali Chiqueiro, né? Ali, melado e tudo. E tudo chove, o Dema na época jogava lá, mas na Tuna. E chove todo dia lá, O Dema jogava na Tuna. Chove todo dia. E nós jogando lá, nós entrávamos na cara do gol, botava a bola pra fora, e o Robson olhava pra mim, piscava o olho, e o De Aranha, em tempo de morrer lá, quando terminou o jogo, o De Aranha passando mal e tudo, você vai voltar com seu pacote, todo pro Rio de Janeiro, pro Botafogo, vocês tudinho. Rapaz, o futebol, ele é cruel. O futebol, ele é cruel, sabe? Aí no ano de 94, 97, eu joguei no Russas, com Da Silva, zagueiro, jogou Ceará, excelente jogador, zagueirão. E o treinador era o Pedro Basílio. Ela tinha uma passagem ali, relâmpago, ali pelo Russas, e depois eu fui no ano de 89. 89 eu fui pro Itapajé. Itapajé até hoje, nós somos lembrados. A gente chega lá, às vezes os amigos a gente leva, passados 30 anos, as pessoas não... É porque nós... subiram o time não, nós fizemos história. Fizeram história. Verdade, mas aí, dentro do Itapajé, foi a história lá do... E isso aí que eu vou chegar lá, do Paulo Maurício. Mas tem então uma história não só do Alambrado, não, mas tem uma história que a torcida chama de... Sim. Não, é muito bom, é bom lembrar isso aí. Aí a gente tava lá, um certo jogo, e aí todo mundo, como se diz na língua do futebol, todo mundo goiaba. Jogando mal. Nós tínhamos bebido, naquela época, nós tínhamos bebido, nós tudo goiaba. Eu não sei se nós estávamos jogando contra o Calor do Ar, ou era o Limoeiro, ou era o Boa Viagem. Só sei que nós estávamos lá, o jogo estava ruim, a torcida gritando. Paulo Maurício, deixa de ser burro, bicho burro, troca esse time, nós não fazíamos o gol. Sem fazer gol. Aí ele pegou, aí, ô bicho burro, com o Paulo Maurício. Aí ele olhou para o Paulo Lembrado e disse assim, burro é tu. O que é que tu tá fazendo aqui? Tá tendo Vasco e Flamengo? O que é que tu tá fazendo aqui na beira do campo? O Paulo Maurício tinha muita... Tirou inteiro logo, né? Ele tava expulso, aí o nosso último jogo, para nós ser campeão, até que o Paulo Maurício, hoje, lá o menino foi meu treinador, o Eloy, né? O Eloy foi meu treinador, e também o Josué, o veterano, né? Foi meu treinador lá. Mas o Paulo Maurício aqui marcou. Por quê? Porque o Paulo Maurício reuniu todo mundo e disse, gente, nós estamos prestes a entrar para a história dessa cidade. Como assim? Porque se a gente for campeão, esse time vai disputar a primeira divisão do Campeonato Cearense. Vai ficar marcado. E era mesmo. O cara, nós gostávamos do treinamento dele, o Paulo muito inteligente, tá entendendo? E ele disse, gente, vamos dar uma segurada, para essas bebidas, vamos dar uma segurada. Depois você extravasa, mas vamos ser campeão. Ele estava expulso, né? Aí ele disse, Didô, faz alguma coisa aí, macho. Ele é cheio de coisa, sabe? Ele dizia assim, ó, faz alguma coisa. Quando esse juiz chegar, macho, paga uma caixa de cachaça para esses caras aí, cachaceiros, para virar o carro dele, dizer que vai matar ele, mas ele dá as bolas para nós, as divididas. Paulo Maurício, cada coisa na cabeça dele, aí eu fui lá com os caras, eu tinha moral com os caras lá, torcida, aí cheguei assim, ó pessoal, cheguei os caras, Paulo Maurício, paga uma caixa de cachaça para vocês aí, quando o árbitro chegar, você já disse, vamos virar o carro dele aí, e todo que for dividido, os caras vão dar para nós. Aí era contra o Pacajus, mano. Aí tinha o Fitinho era craque, né? E todos os caras jogavam muito bem. O time do Pacajus nessa época também. Eram uns que iam subir. Era nós, o Pacajus e o Boa Viagem. Acabou subindo nós e o Boa Viagem. Nós fomos campeão e o Boa Viagem foi vice-campeão, que era o treinador era o Ageu. E aí, nas divididas, ele dava tudo pra nós. Aí eu cheguei no Fitinho, no meio de campo, e a torcida querendo, e o Paulo Maurício lá no meio da torcida. Ele tinha sido expulso no jogo anterior, e ele no meio parecia um torcedor. Bora, vamos matar, não sei o que, gritando, dando corda pros torcedores. O Paulo Maurício ali é uma graça. E aí, rapaz, nós jogando ali, eu me lembro que eu cheguei no Fitinha, eu disse assim, Fitinha, rapaz, se eu fosse vocês, saía, mano.
Aí eu falei, por quê, Didu? Eu disse, por quê? Porque já está programado aí, ó. Quando faltar 10 ou 15, 10 ou 5 minutos para terminar o jogo, a torcida vai invadir, vai quebrar vocês. Rapaz, não diz isso não, tô lhe dizendo, mas bota esses caras para cair. Começou a cair um. Aí caiu, ainda mais não. Aí foi caindo, até caiu a quantidade que não podia mais terminar o jogo. Aí faltava 5 minutos, os caras tudo caindo. E eu digo, vocês têm que sair rápido dentro do vestiário. Meu amigo, aí quando o juiz disse que jogo encerrado, que não tinha mais a quantidade de jogador, faltava 5 minutos para terminar, os caras saíram correndo. O Paulo Maurício, para comemorar, ele pulou o alambrado, que eram uns fios assim, né? Paulo Maurício, ele virou, ele tacou a cara no chão, que ficou cheio de areia, mas... Rapaz, é muita história. Pior que um torcedor. E aí, queira ou não queira, marcamos a nossa história em Itapajé, né? O time foi campeão, subiu para a primeira divisão, passamos uma semana dentro de Itapajé. Rapaz, que loucura. Naquela época a gente bebia, passamos uma semana bebendo, liguei para minha esposa para ela ir embora para lá. Eu digo, venha para cá, porque se você não vier, eu não vou não. Vou passar uma semana aqui. Nós passamos uma semana lá, os torcedores pagando. Ficou uma história. Essa por causa ela tinha filho já? Ou é só a esposa? Não, só a esposa, tinha filho ainda não. Mas estamos encerrando essa live aqui. Para finalizar, Didu, é muito rápido. Queria que você falasse do assunto, né, que a gente sempre traz. Deixa eu te contar essa aqui para resumir, aí eu falo. Eu acho que dá até bem rápido. Do Itapipoca que eu queria falar. Em Itapipoca eu fui jogando Itapipoca, o treinador era o Artuzão. O menino não gostava dessa aqui. Aí eu, praticamente, ele já estava parando Itapipoca, depois eu fui para o Maranguape e encerrei no Parnaíba. Aí eu treinando lá, já não estava mais correndo e se matando nos treinos, não. Aí, me lembro que um treinamento terminou lá e a gente pegava e ficava fazendo abdominal. Aí o preparador físico, lá longe de nós, bem longe. Aí o preparador, bora, todo mundo, Aí eu fiquei só com as mãos, sem fazer o abdominal. 2, 3, aí quando eu olho aqui para trás, tá o Artuzão em pé. Aí ele, achando graça, né? Que é isso, Didu? Bora fazer os abdominal. Aí eu peguei e disse assim, não, Arthur, mas cavalo tem a barriga desse tamanho, corre que solta. Aí ele, é verdade. Mas o problema é que ele vai correr lá por fora do estádio, é que ele corre abrindo. Aí outra, pra gente finalizar aqui, eu acho que dá tempo, do Arthur aqui. Cheguei pro Arthur, menino conversando na época, Zé Carlos Lopes, os meninos tudinho, Júnior Mirim, bom Itapipoca naquela, o Expedito, Zé Carlos ali da... Aí eu cheguei, Arthur, rapaz, o pessoal mandou vir falar contigo aqui, mas porque essa sede aqui não tem condições não, vai cair por cima de nós. A sede toda calçada, as telhas, macho, nós dormimos lá, você vai cair por cima de nós, macho. Tem condição de ter que falar com o Eudir para tirar nós dessa casa aqui, para nós ir para outra casa. Aí ele pegou e disse assim, Didô, porque o Arthur é cheio de piada, cheio de história, né? Aí disse, Didô, rapaz, eu não estava pensando nisso essa semana. Arthur, você tem que ir lá, você tem moral. Eu pensei essa semana, ó, Didô, eu pensando que ele ia falar uma coisa séria. Uhum. Você pensa que ele vai falar uma coisa séria, ele pega e brinca. Aí eu pensei essa semana, rapaz, tu já pensou sair no Diário do Nordeste? Sede do Itapipoca cai, todos os jogadores morrem e o treinador escapa milagrosamente, rapaz. Levou de brincadeira. Eu digo, Arthur, você não tem jeito, não. Então essas são histórias. É muita história. Se a gente for falar que a gente passa a noite inteira. É verdade. É porque, assim, dois assuntos para finalizar, né? Que é de extrema importância, queria que você dê o significado, né, sobre família e Deus. Até porque você já está há muitos anos que você teve um encontro com Cristo, né? Sim. Aí eu queria que você falasse para a gente estar terminando nossa live aí, né? A história é muito legal. Então, ó, eu vejo que muitos jogadores, principalmente daquela época, tem muito jogador ainda frustrado. Por quê? Porque deu a sua vida pelo esporte, pelo futebol. E depois, quando chega na sua velhice, são descartados. Né? São descartados. Felizmente, muitos se desesperam, se acabam no alcoolismo, outros tiram suas vidas, né? Eu cheguei no fundo do poço, né? Eu cheguei no fundo do poço, algumas vezes que bebia, tentava me matar, né? Aquela tristeza, aquela angústia, pensando como é que ia ser a minha vida depois do futebol, porque tem um começo e tem fim. Não sabia, sempre amei o futebol, dediquei a minha vida para o futebol, e eu não sabia o que poderia acontecer no futuro da minha vida. E, assim, eu no pior momento da minha vida, que eu estava no fundo do poço, que não tinha mais os amigos, que quando você está na fama, com dinheiro no bolso, você está rodeado de pessoas que se dizem ser teu amigo, mas quando tu chega no fundo do poço, meu amigo,
Você sabe disso, você que foi jogador de futebol, que você está nos acompanhando aí, você sabe disso que eu estou falando, né? A gente se decepciona achando que pessoas são amigas, mas quando a gente chega no fundo do poço, só tem Deus recorrer. E quando eu cheguei no fundo do poço, já quase me tornando um alcoólatra, foi onde eu conheci Jesus e ali a minha história mudou. Mudou. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus, inclusive eu coloquei até aqui, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, vai dizer assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No capítulo 14 do mesmo Evangelho de João 14, verso 6, Jesus vai dizer assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, assim, no momento que eu estava no fundo do poço, eu me apeguei em Cristo. Porque se eu não tivesse tido aquele encontro com Cristo, talvez eu não tivesse nem aqui hoje, contando a minha história. Tivesse me acabado no meio do alcoolismo. Tem muitas pessoas que nem bebem, mas porém estão frustradas, tristes com as amizades que foram abandonadas, muitos deixados para trás, esqueceram, tá entendendo? E assim, no momento que eu cheguei no fundo do poço, eu busquei a Jesus. E como eu te falei, antes de nós começarmos a live, que há 22 anos atrás, eu entreguei minha vida para Jesus. De lá para cá, eu vi que momentos difíceis todo mundo passa. Mas uma coisa é você passar só. Outra coisa é você passar com Jesus do teu lado, com Deus do teu lado. Você supera as dificuldades. E eu superei, né? 22 anos atrás, recebi o Evangelho. Está aqui meu irmão em Cristo aqui, que foi um dos que me evangelizou. Tá entendendo? Hoje eu sou pastor dele. Veja como as coisas, o poder de Deus faz, né? O poder da palavra que pode, né, mudar a história de qualquer uma pessoa, né? Não sei como é que você está, meu amigo, se muitas das vezes você está em casa, ali com a depressão, triste, angustiado. Busque a Deus. Ele foi meu refúgio no momento que eu me senti abandonado por todo, até mesmo pela família. Tá entendendo? Eu encontrei refúgio em Cristo. Né? Então você que está ouvindo aí, meu amigo, busque Jesus. Ele vai suprir as tuas necessidades, ele vai te alegrar, ele vai te dar um novo pensar. Então, assim, eu aceitei Jesus, 22 anos na caminhada. Hoje nós temos o nosso ministério, a Igreja Evangélica Tempo de Cantar, em que eu sou pastor presidente há 16 anos. Né? Alguns jogadores já foram lá, até pregaram lá, tá entendendo? Então, assim, é muito gratificante hoje. É muito bom lembrar de poder participar de um programa desse, contar a nossa história como jogador. Mas também nós precisamos falar daquele que tem nos sustentado até o dia de hoje, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ah, esse aí é o verdadeiro amigo. Você pode estar lá no fundo do poço, mas ele está com a mão estendida para poder te ajudar. Que Deus abençoe a todos, você que participou dessa live aqui, né? Carlos, mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade, tá bom? Que Deus continue lhe abençoar, lhe dar sabedoria e que próximo possa estar mais e mais jogadores aqui, né? Contando a sua história para poder um pouco a gente se alegrar, lembrar do nosso passado, né? Verdade. Estamos encerrando aqui a nossa live, senão vai cair, né? O tempo é rápido, muita história. Quero agradecer a cada um de vocês que participaram. Hoje o papo foi com o craque Didô, esse que o artilheiro, por onde passou. O artilheiro também nas palavras, é um cara hoje também conheceu Cristo. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Um abraço. Se inscreve lá. Se Deus permitir, segunda-feira estaremos de volta com um novo craque. Um abraço. Valeu, meu irmão.